Na era da instantaneidade, onde a fé é um refúgio poderoso, uma verdade inegável se destaca. A humildade pode ser a chave para transformar sua vida espiritual. Você sabia que São Domingos de Gusmão, com sua crença fervorosa, provou que a humildade não é apenas uma virtude, mas um caminho para uma conexão profunda com Deus? Descubra como a prática dessa virtude contraintuitiva pode trazer uma recompensa rápida e duradoura para sua jornada espiritual. Fique conosco até o final, onde faremos uma oração poderosa que pode mudar sua perspectiva e renovar sua fé. São Domingos de Gusmão nasceu em 1170, em Caleruega, na Espanha, e desde muito jovem sentiu um profundo chamado para servir a Deus. A vida dele pode ser uma fonte de inspiração para você. Pense na sua própria vida. Quantas vezes você já sentiu um desejo ardente no coração, uma inclinação que parece mais forte do que você pode explicar? Esse pode ser o chamado de Deus para você, assim como foi para São Domingos. Domingos era um jovem comum, mas sua devoção e sensibilidade espiritual eram extraordinárias. Ele cresceu em uma família cristã, cercado por exemplos de fé e serviço. Talvez você também tenha exemplos de fé ao seu redor, talvez em sua família, amigos ou comunidade. O que Domingos nos mostra é que devemos estar atentos e receptivos a esses sinais e chamados. Imagine se você pudesse reconhecer e responder ao seu chamado divino da mesma forma que Domingos fez. Ele não hesitou em seguir o caminho que Deus havia traçado para ele. Essa confiança e coragem são algo que você pode cultivar em sua própria vida. Lembre-se das palavras de Jeremias 29, 11. É porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus tem um plano para você, um plano de esperança e futuro. Refletir sobre o chamado de São Domingos pode levar você a se questionar sobre o seu próprio propósito. Qual é o seu propósito? Você já pensou nisso? Domingos dedicou sua vida à pregação e ao serviço, fundando a Ordem dos Pregadores para espalhar a palavra de Deus e combater a heresia. Seu chamado foi claro, e ele respondeu com determinação e fé. E quanto a você? Como você pode responder ao chamado de Deus em sua vida cotidiana? Talvez você se pergunte como pode identificar o seu chamado. Para São Domingos, isso veio através da oração e meditação. Ele passava longas horas em comunhão com Deus, buscando orientação e clareza. Em Filipenses 4, 6 e 7, somos encorajados a praticar a oração e a meditação, e não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Assim como Domingos, você pode encontrar paz e direção ao se dedicar à oração. Responder ao chamado de Deus não significa que você precisa fazer algo grandioso ou extraordinário. São Domingos começou simplesmente ouvindo e obedecendo. Ele viu uma necessidade e agiu. Em sua vida, isso pode significar servir em sua igreja local, ajudar os necessitados em sua comunidade, ou simplesmente ser um exemplo de amor e fé para aqueles ao seu redor. Pense sobre isso. O que está impedindo você de ouvir e responder ao seu chamado? Medo? Incerteza? Falta de tempo? São Domingos também enfrentou desafios, mas ele confiou em Deus para guiá-lo. Essa confiança é algo que você pode cultivar. Lembre-se de que Deus não chama os capacitados, mas capacita os chamados. Então, reflita sobre a vida de São Domingos e sobre como você pode aplicar esses princípios em sua vida. Talvez hoje seja o dia em que você começa a ouvir mais atentamente, a orar mais fervorosamente e a agir com mais coragem. Deus tem um plano para você, assim como teve para São Domingos. O que você vai fazer a respeito disso? São Domingos de Gusmão é um exemplo poderoso de como a prática da oração pode transformar sua vida. Ele acreditava que a oração era a base de sua missão e passava longas horas em meditação e conversa com Deus. E você? Já pensou em como a oração pode impactar sua vida cotidiana de forma profunda e significativa? A prática da oração não é apenas um ritual religioso, é uma comunicação direta com Deus. Em Filipenses 4, 6 e 7, você é encorajado a praticar a oração e a meditação, e não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica,
com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Imagine ter essa paz que excede todo o entendimento em sua vida diária. Como isso poderia mudar sua perspectiva, suas decisões e suas relações? Domingos encontrava forças e inspiração em suas longas horas de oração. Talvez você esteja enfrentando desafios e dificuldades que parecem insuperáveis. A oração pode ser a chave para encontrar a paz e a força que você precisa. Quando você dedica tempo para orar, você abre seu coração e mente para a orientação divina. Isso pode trazer clareza para situações confusas e esperança para momentos de desespero. Você já experimentou a sensação de estar sobrecarregado com preocupações e ansiedades? Em vez de carregar esse peso sozinho, você pode levar essas preocupações a Deus através da oração. Quando Domingos se sentia oprimido pelas responsabilidades e desafios de sua missão, ele se voltava para Deus em oração. Isso não apenas aliviava seu fardo, mas também o capacitava a continuar sua obra com renovada energia e propósito. Pense nisso. Como a prática da oração pode transformar sua vida hoje? Você pode começar reservando alguns minutos do seu dia para se conectar com Deus. Pode ser pela manhã, antes de começar suas atividades, ou à noite, refletindo sobre o dia que passou. A regularidade é importante. Domingos não orava apenas em momentos de crise. A oração era uma parte constante de sua vida. Além disso, a meditação sobre a palavra de Deus pode enriquecer suas orações. Quando você medita nas Escrituras, você permite que as verdades divinas penetrem em seu coração e mente. Isso pode proporcionar novas perspectivas e fortalecer sua fé. São Domingos utilizava as Escrituras como fonte de sabedoria e orientação. Você também pode fazer isso, encontrando nas palavras da Bíblia respostas e consolo para suas questões diárias. Pergunte-se: o que impede você de dedicar mais tempo à oração? Talvez seja falta de tempo, distrações ou mesmo a incerteza sobre como orar. Lembre-se, a oração não precisa ser complicada. É uma conversa sincera com Deus. Você pode começar simplesmente agradecendo pelas bênçãos em sua vida, pedindo orientação para os desafios que enfrenta e intercedendo pelos outros. Imagine a transformação que pode ocorrer em sua vida ao adotar a prática da oração diária. A oração pode trazer uma sensação de propósito, aumentar sua resiliência e aprofundar sua relação com Deus. Você pode encontrar uma paz que transcende as circunstâncias e uma força que vai além de suas capacidades humanas. Portanto, siga o exemplo de São Domingos. Permita que a oração e a meditação se tornem partes fundamentais de sua rotina. Encontre tempo, mesmo que apenas alguns minutos, para se conectar com Deus. Faça isso um hábito, e você verá como essa prática pode trazer uma mudança positiva e duradoura em sua vida. Como você pode começar a incorporar mais oração em seu dia a dia a partir de agora? São Domingos de Gusmão fundou a Ordem dos Pregadores, também conhecida como os Dominicanos, com o objetivo de pregar o Evangelho e combater a heresia. A vida dele é um exemplo de como a fé e a educação teológica podem transformar não apenas sua vida, mas também a vida daqueles ao seu redor. Pense na sua própria jornada espiritual. Você tem um desejo de crescer em conhecimento e fé? Você já considerou como a comunhão com outros crentes pode fortalecer sua caminhada com Deus? Domingos acreditava firmemente que a pregação do Evangelho era crucial para combater a ignorância espiritual. Ele via a educação teológica como uma ferramenta poderosa para capacitar os crentes. Isso levanta uma pergunta importante para você. Como você pode usar o conhecimento da Palavra de Deus para fortalecer sua fé e ajudar os outros? Em Hebreus 10, 24 e 25, você é incentivado a valorizar a comunhão com outros crentes, e consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Imagine como sua vida pode mudar se você se envolver mais ativamente em sua comunidade de fé. A Ordem dos Pregadores não era apenas um grupo de pessoas, era uma comunidade unida pelo amor a Deus e pelo desejo de espalhar sua palavra. Você também pode encontrar força e apoio em uma comunidade cristã. Participar de estudos bíblicos,
Grupos de oração e atividades da igreja podem proporcionar um senso de pertencimento e apoio emocional e espiritual. Você já se perguntou como a falta de comunhão pode afetar sua fé? Sem a companhia de outros crentes, você pode se sentir isolado e desanimado. A vida pode se tornar mais desafiadora sem o apoio espiritual de uma comunidade. São Domingos sabia disso e, por isso, fez questão de criar um ambiente onde os crentes pudessem crescer juntos na fé e no conhecimento. Que tal refletir sobre como você pode se conectar mais com sua igreja local ou grupo de fé? A comunhão com outros crentes também pode oferecer oportunidades para servir e ser servido. Quando você se envolve ativamente em sua comunidade, você pode descobrir dons e talentos que talvez não soubesse que tinha. Além disso, você pode encontrar maneiras de ajudar os outros, compartilhando o amor de Cristo através de ações concretas. Isso pode trazer um sentido de propósito e satisfação que é difícil de encontrar em outras áreas da vida. Pergunte-se: como você pode ser mais ativo em sua comunidade de fé? Talvez você possa começar participando de um grupo de estudo bíblico ou voluntariando em um ministério da igreja. Pequenas ações, como essas, podem ter um impacto significativo em sua vida espiritual e na vida daqueles ao seu redor. Domingos fundou a Ordem dos Pregadores porque acreditava que a pregação e a educação teológica eram essenciais para fortalecer a fé. Hoje, você pode seguir seu exemplo ao buscar oportunidades para aprender mais sobre a Palavra de Deus e ao se envolver ativamente em sua comunidade cristã. Faça uma introspecção. Como você pode aplicar esses princípios em sua vida? Que passos concretos você pode dar para se conectar mais profundamente com sua fé e com outros crentes? Pense nisso. A vida de São Domingos é um testemunho de como a dedicação à pregação e à educação teológica pode transformar não apenas uma pessoa, mas comunidades inteiras. Como você pode seguir esse exemplo? Comece hoje a buscar maneiras de se envolver mais profundamente em sua comunidade de fé e veja como isso pode enriquecer sua vida espiritual e pessoal. Você já considerou como a prática da caridade pode transformar sua vida e a vida daqueles ao seu redor? São Domingos de Gusmão é um exemplo inspirador de alguém que dedicou sua vida ao serviço aos outros, especialmente aos mais necessitados. Domingos fundou a Ordem dos Pregadores com o objetivo não apenas de pregar o Evangelho, mas também de ajudar os pobres e os marginalizados. Pense por um momento: como a prática da caridade pode impactar seu cotidiano e seu relacionamento com Deus? Domingos acreditava que a verdadeira fé se manifesta em ações concretas de amor e compaixão. Em Mateus 25:40, Jesus nos lembra: e em verdade vos digo que, quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Isso significa que cada ato de bondade que você realiza para ajudar os outros é, na verdade, um ato de amor a Deus. Como você pode aplicar isso em sua vida hoje? Talvez haja alguém em sua comunidade que precise de sua ajuda, seja através de um simples gesto de bondade ou de um compromisso mais regular de serviço. Pense nas situações cotidianas em que você pode exercer a caridade. Pode ser algo simples, como oferecer seu tempo para ouvir alguém que está passando por dificuldades, ou algo mais envolvente, como voluntariar em uma organização que ajuda os necessitados. São Domingos nos mostra que não importa o tamanho da ação, mas sim a intenção e o amor com que é realizada. Como essas pequenas mudanças podem fazer uma diferença significativa em sua vida e na vida dos outros? Pergunte-se: como a prática da caridade pode transformar sua visão de mundo e seu coração? Quando você se dedica a ajudar os outros, você começa a ver o mundo através de uma lente de compaixão e empatia. Isso pode mudar completamente sua perspectiva, tornando você mais grato e consciente das bênçãos em sua vida. Além disso, a caridade pode ser uma forma poderosa de fortalecer sua fé. Quando você vê o impacto positivo de suas ações na vida dos outros, você experimenta a alegria e a satisfação que vem de seguir o exemplo de Cristo. São Domingos também nos ensina que a caridade não é apenas uma ação, mas uma atitude de vida. Ele vivia de maneira simples e sempre procurava maneiras de compartilhar o que tinha com os outros. Talvez você possa refletir sobre como pode adotar uma atitude de caridade em sua própria vida. Isso não significa necessariamente dar dinheiro ou bens materiais, mas pode ser tão simples quanto oferecer seu tempo, sua energia e seu amor. Pense nas palavras de Tiago 2:17. E assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma.
A fé verdadeira se manifesta em ações. Você já pensou em como pode tornar sua fé mais viva e ativa através da caridade? Como isso pode impactar sua vida espiritual e seu relacionamento com Deus? Quando você age com caridade, você está seguindo os passos de São Domingos e muitos outros santos que dedicaram suas vidas ao serviço aos outros. Como você pode começar a praticar mais caridade em seu dia a dia? Pode ser algo pequeno, como ajudar um vizinho com as compras, ou algo maior, como se voluntariar em um abrigo local. O importante é começar. Cada ato de caridade é uma oportunidade de crescer em amor e fé, e de fazer uma diferença real no mundo ao seu redor. Reflita sobre isso. Como você pode seguir o exemplo de São Domingos de Gusmão e incorporar mais caridade em sua vida? Quais são as necessidades em sua comunidade que você pode ajudar a suprir? Ao fazer essas perguntas e agir de acordo com as respostas, você pode encontrar uma nova profundidade em sua fé e um novo propósito em sua vida. Você já parou para pensar na importância da humildade na sua vida? São Domingos de Gusmão é um exemplo brilhante de humildade, e sua vida pode oferecer valiosas lições para você. Domingos, apesar de suas muitas realizações, nunca procurou reconhecimento pessoal. Ele viveu com simplicidade e serviu aos outros com um coração puro. Como a humildade pode transformar seu cotidiano e fortalecer seu relacionamento com Deus? A humildade é uma virtude fundamental no cristianismo. Em Filipenses 2, 3, você é incentivado a praticar a humildade. E nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Domingos incorporou esse princípio em sua vida. Ele nunca buscou status ou poder, mas sempre colocou o bem dos outros acima de suas próprias necessidades. Você já se perguntou como adotar essa atitude de humildade pode mudar sua vida e suas interações diárias? Pense em suas relações cotidianas. Como você reage quando enfrenta críticas ou desafios? A humildade pode ajudá-lo a aceitar feedbacks construtivos sem ressentimentos e a crescer a partir dessas experiências. Imagine a paz e a harmonia que podem surgir em seus relacionamentos ao praticar a humildade. Você pode se tornar uma fonte de calma e compreensão, alguém em quem os outros confiam e buscam conselhos. A humildade também está intimamente ligada à gratidão. Quando você reconhece suas próprias limitações e as dádivas que recebeu, você se torna mais grato por tudo que tem. São Domingos vivia com gratidão por cada oportunidade de servir e aprender. Como isso pode impactar sua vida? Pense em como a gratidão pode transformar sua perspectiva, tornando-o mais consciente das bênçãos diárias e menos focado nas adversidades. Você já pensou em como a humildade pode ajudá-lo a crescer espiritualmente? Domingos dedicava tempo para oração e reflexão, reconhecendo sua dependência de Deus. Em 1 Pedro 5, 6, somos lembrados, e humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Reconhecer sua dependência de Deus não é sinal de fraqueza, mas de força e sabedoria. Isso pode trazer uma profunda paz e um senso de propósito à sua vida. Como você pode incorporar mais humildade em sua espiritualidade e fortalecer sua fé? Considere as situações em que você pode demonstrar humildade. Pode ser no trabalho, onde você reconhece as contribuições dos colegas e valoriza o trabalho em equipe. Pode ser em casa, onde você demonstra paciência e compreensão com sua família. A humildade não significa se subestimar, mas sim reconhecer e valorizar os outros. São Domingos era respeitado não apenas por sua sabedoria, mas por seu coração humilde e disposto a servir. Como essa atitude pode melhorar suas interações e o respeito que você recebe dos outros? Pense em como a humildade pode influenciar suas decisões. Em vez de agir por orgulho ou ego, você pode tomar decisões baseadas no bem maior e no amor ao próximo. Isso pode levar a escolhas mais sábias e compassivas, refletindo o exemplo de Cristo em sua vida. Pergunte a si mesmo: como suas decisões podem ser diferentes se guiadas pela humildade? Reflita sobre as palavras de São Francisco de Assis, que também vivia em profunda humildade. E, Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. A humildade pode transformar você em um instrumento de paz e amor. Alguém que faz a diferença positiva no mundo. Então, como você pode começar a praticar mais humildade em sua vida hoje? Pode ser algo simples,
como ouvir mais atentamente os outros ou reconhecer suas próprias falhas e trabalhar para melhorá-las. Cada passo em direção à humildade é um passo em direção a uma vida mais plena e gratificante. Permita que o exemplo de São Domingos de Gusmão inspire você a cultivar essa virtude em sua vida e veja como ela pode transformar seu coração e suas ações. Você já se perguntou sobre o poder do discernimento em sua vida? São Domingos de Gusmão é um exemplo claro de como o discernimento espiritual pode guiar suas decisões e fortalecer sua fé. Domingos sempre buscava a orientação de Deus antes de tomar decisões importantes, confiando plenamente na vontade divina. Como o discernimento espiritual pode impactar suas escolhas diárias e seu relacionamento com Deus? O discernimento espiritual é a capacidade de perceber a vontade de Deus em meio às circunstâncias da vida. Em Provérbios 3, 5 e 6, você é aconselhado a confiar no Senhor de todo o coração e a não se apoiar em seu próprio entendimento. E confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Pense em como essa prática de buscar a orientação divina pode transformar sua vida. Você já refletiu sobre como suas decisões poderiam ser mais sábias e alinhadas com a vontade de Deus se você praticasse o discernimento espiritual? Considere os desafios que você enfrenta diariamente. Pode ser uma decisão importante no trabalho, um problema familiar ou uma escolha pessoal. Quando você pratica o discernimento espiritual, você se abre para a orientação divina, permitindo que Deus guie seus passos. São Domingos dedicava tempo à oração e à meditação para ouvir a voz de Deus. Como essa prática pode mudar sua abordagem diante dos desafios? Você já experimentou momentos de incerteza em que não sabia qual caminho seguir? O discernimento espiritual pode trazer clareza e paz nesses momentos. Quando você confia em Deus e busca sua orientação, você pode encontrar respostas que não seriam evidentes de outra forma. Isso pode aliviar a ansiedade e proporcionar um senso de direção e propósito. Imagine a tranquilidade que pode surgir ao saber que suas decisões estão alinhadas com a vontade divina. Pense em como você pode incorporar o discernimento espiritual em sua vida cotidiana. Talvez você possa começar reservando alguns minutos do seu dia para a oração e a meditação, pedindo a Deus por sabedoria e clareza. São Tiago 1, 5 nos encoraja. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Como isso pode fortalecer sua fé e confiança em Deus? Refletir sobre as Escrituras também pode ajudar no discernimento. A Bíblia é uma fonte rica de sabedoria e orientação divina. Quando você medita nas palavras das Escrituras, você abre seu coração e mente para as verdades de Deus. São Domingos usava as Escrituras para iluminar suas decisões e fortalecer sua fé. Como você pode aplicar essa prática em sua vida? Leia a Bíblia regularmente, medite sobre seus ensinamentos e peça a Deus que revele sua vontade através dela. Pergunte-se: como o discernimento espiritual pode impactar suas relações? Quando você busca a orientação divina, suas interações com os outros podem se tornar mais compassivas e compreensivas. Você pode responder com mais amor e paciência, refletindo o amor de Cristo em suas ações. Isso pode transformar suas relações, tornando-as mais harmoniosas e edificantes. Pense também em como o discernimento pode influenciar seu crescimento pessoal e espiritual. Cada decisão guiada por Deus é uma oportunidade de crescimento e aprendizado. Você pode se tornar mais resiliente, confiante e espiritualmente maduro. Domingos foi capaz de realizar grandes feitos porque confiava plenamente na orientação divina. Como isso pode se refletir em sua própria jornada espiritual? Reflita sobre o impacto que o discernimento espiritual pode ter em sua vida. Comece hoje a buscar a orientação de Deus em todas as suas decisões, grandes e pequenas. Permita que o exemplo de São Domingos inspire você a desenvolver essa prática. Através do discernimento espiritual, você pode encontrar uma nova profundidade em sua fé, uma maior clareza em suas decisões e um relacionamento mais íntimo com Deus. Como você pode começar a praticar o discernimento espiritual em sua vida hoje? Você já pensou no poder da pregação do Evangelho em sua vida? São Domingos de Gusmão dedicou sua vida a pregar a palavra de Deus, e isso pode ter um impacto profundo em sua jornada espiritual também.
Domingos acreditava que compartilhar o Evangelho não era apenas uma responsabilidade, mas uma expressão de amor e fé. Como a pregação do Evangelho pode transformar sua vida e a vida daqueles ao seu redor? Pregar o Evangelho não significa necessariamente falar em um púlpito ou diante de uma grande audiência. Pode ser tão simples quanto compartilhar sua fé com um amigo, um colega de trabalho ou um membro da família. Em Mateus 28, 19 e 20, Jesus nos dá o grande comissionamento. E, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Você já se perguntou como pode cumprir essa missão em sua vida cotidiana? Considere as oportunidades que você tem para compartilhar sua fé. Pode ser uma conversa casual onde você menciona como Deus tem trabalhado em sua vida ou um momento em que você oferece uma palavra de encorajamento baseada nas Escrituras. São Domingos via cada interação como uma chance de espalhar a mensagem de Cristo. Como essa perspectiva pode mudar suas interações diárias? Pense em como suas palavras e ações podem refletir o amor de Deus e inspirar os outros a buscar um relacionamento com Ele. Você já enfrentou situações em que hesitou em falar sobre sua fé por medo de rejeição ou julgamento? Pregar o Evangelho exige coragem e confiança em Deus. Em Romanos 1, 16, Paulo declara: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quando você abraça essa verdade, você pode superar o medo e compartilhar sua fé com ousadia. Imagine a diferença que isso pode fazer em sua vida e na vida daqueles ao seu redor. A pregação do Evangelho também pode fortalecer sua própria fé. Quando você compartilha a palavra de Deus, você se lembra das verdades que você acredita e renova seu compromisso com Cristo. São Domingos encontrou grande alegria e fortalecimento espiritual ao pregar o Evangelho. Como isso pode impactar sua jornada espiritual? Pense em como você pode crescer em fé e coragem ao testemunhar as boas novas de Jesus. Reflita sobre como a pregação do Evangelho pode trazer esperança e transformação para aqueles que ainda não conhecem Cristo. Muitas pessoas ao seu redor podem estar passando por dificuldades, buscando respostas e consolo. Ao compartilhar a mensagem do Evangelho, você pode ser um instrumento de paz e esperança na vida delas. Como você pode ser uma luz em meio à escuridão, oferecendo a mensagem de salvação e amor de Deus? Você já considerou como sua própria história pode ser uma poderosa ferramenta de evangelismo? Cada experiência de vida, cada desafio superado com a ajuda de Deus, pode ser um testemunho impactante para os outros. São Domingos usava sua própria vida como um exemplo vivo do poder de Deus. Como você pode usar sua história para inspirar e encorajar aqueles ao seu redor? Pergunte a si mesmo: como posso começar a pregar o Evangelho de maneira mais intencional? Talvez seja através de um ministério na igreja, de conversas diárias ou até mesmo de suas ações e comportamentos. Cada ato de bondade e compaixão pode refletir o amor de Cristo e abrir portas para compartilhar a mensagem do Evangelho. Pense nisso. A pregação do Evangelho não é apenas uma tarefa, mas um chamado a viver de maneira que glorifique a Deus e inspire os outros a seguir a Cristo. Permita que o exemplo de São Domingos de Gusmão motive você a compartilhar sua fé com ousadia e amor. Ao fazer isso, você pode ver sua própria fé crescer e testemunhar o impacto transformador do Evangelho na vida de outras pessoas. Como você pode começar hoje a ser um mensageiro das boas novas de Jesus? Você já pensou em como a prática do jejum pode transformar sua vida espiritual? São Domingos de Gusmão via o jejum como uma forma poderosa de se aproximar de Deus e fortalecer sua fé. Ele acreditava que, ao jejuar, você não apenas disciplina seu corpo, mas também purifica sua alma e abre espaço para uma conexão mais profunda com o divino. Como a prática do jejum pode impactar sua vida e sua caminhada com Deus? O jejum é mais do que simplesmente abster-se de alimentos. É uma prática espiritual que envolve sacrifício e devoção. Em Mateus 6, 16-18, Jesus ensina sobre o jejum: e quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai, que está em secreto. E teu Pai, que vem em secreto, te recompensará.
Pense em como essa prática pode ser um ato de adoração e humildade diante de Deus. Como o jejum pode ajudar você a buscar a vontade de Deus com mais fervor e sinceridade. Considere como o jejum pode ajudá-lo a desenvolver uma maior disciplina espiritual. Vivemos em uma era de gratificação instantânea, onde é fácil se distrair e perder o foco espiritual. O jejum pode ser uma maneira de resistir às tentações e fortalecer sua determinação. Imagine como sua vida pode mudar ao adotar essa prática regularmente. Você pode descobrir uma nova profundidade em sua fé e uma maior capacidade de resistir às tentações diárias. Você já se sentiu desconectado de Deus ou em busca de uma renovação espiritual? O jejum pode ser uma resposta a essa necessidade. São Domingos usava o jejum como uma forma de renovar sua espiritualidade e buscar uma conexão mais profunda com Deus. Em Joel 2, 12-13, lemos: E ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto. E rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Como essa prática pode trazer uma nova vitalidade à sua fé e ajudá-lo a experimentar a presença de Deus de maneira mais intensa? Pense nas áreas de sua vida onde você sente que precisa de mudança ou clareza. O jejum pode ser um tempo de busca pela orientação divina. Pode ser uma maneira de buscar respostas para questões importantes ou de pedir direção em momentos de incerteza. Quando você dedica tempo ao jejum e à oração, você se abre para ouvir a voz de Deus de maneira mais clara. Como isso pode transformar suas decisões e sua vida espiritual? Você já considerou como o jejum pode impactar sua saúde mental e emocional? Além dos benefícios espirituais, o jejum pode trazer uma sensação de paz e clareza mental. Pode ajudar você a se concentrar melhor e a lidar com o estresse de maneira mais eficaz. São Domingos descobriu que o jejum o ajudava a manter um espírito calmo e centrado, mesmo em meio aos desafios. Como essa prática pode beneficiar sua mente e suas emoções? Reflita sobre como o jejum pode ser uma forma de solidariedade com os que sofrem. Ao jejuar, você pode se lembrar dos que passam fome e das injustiças no mundo. Isso pode inspirá-lo a agir com mais compaixão e a buscar maneiras de ajudar os necessitados. O jejum pode ser uma forma de se conectar com o sofrimento dos outros e de se comprometer a fazer a diferença. Como essa prática pode sensibilizar seu coração e motivá-lo a ações de justiça e misericórdia? Pergunte a si mesmo: como posso incorporar o jejum em minha vida de maneira significativa? Talvez você possa começar com um jejum de um dia ou de algumas horas, dedicando esse tempo à oração e à meditação nas Escrituras. Cada passo em direção ao jejum é um passo em direção a uma maior intimidade com Deus e a uma vida espiritual mais profunda. Permita que o exemplo de São Domingos de Gusmão inspire você a explorar essa prática poderosa. Como você pode começar a jejuar e experimentar as transformações que isso pode trazer para a sua vida espiritual? Você já refletiu sobre a importância da humildade em sua vida espiritual? São Domingos de Gusmão é um exemplo brilhante de como a humildade pode moldar seu caráter e fortalecer sua fé. Domingos sempre buscava viver uma vida de simplicidade e humildade, reconhecendo sua dependência de Deus em todas as coisas. Como a prática da humildade pode transformar sua vida e sua relação com Deus? A humildade é uma virtude fundamental na caminhada cristã. Em Filipenses 2, 13-4, você é encorajado a não fazer nada por interesse próprio ou vaidade, mas a considerar os outros superiores a si mesmo. E nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não olhe cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Pense em como essa atitude de humildade pode impactar suas relações e sua visão de mundo. Como isso pode mudar a maneira como você se relaciona com os outros e com Deus. Considere as situações do dia a dia onde a humildade pode ser praticada. Pode ser no trabalho, onde você reconhece as contribuições dos colegas e trabalha em equipe. Pode ser em casa, onde você demonstra paciência e respeito pelos membros da família. São Domingos exemplificava essa humildade em todas as áreas de sua vida. Como adotar essa prática pode trazer mais harmonia e respeito aos seus relacionamentos? Você já se sentiu tentado a buscar reconhecimento ou aplausos pelos seus feitos? A humildade nos lembra que todas as nossas habilidades e conquistas são dons de Deus.
Em Tiago 4:10, somos instruídos a nos humilhar diante do Senhor, para que Ele nos exalte. E humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Ao reconhecer que tudo vem de Deus, você pode viver com mais gratidão e menos preocupação com a aprovação dos outros. Imagine a paz que pode vir ao viver uma vida focada em agradar a Deus, em vez de buscar a aprovação humana. A humildade também pode abrir portas para o crescimento espiritual. Quando você se aproxima de Deus com um coração humilde, você está mais aberto para aprender e ser moldado por Ele. São Domingos sempre buscava a orientação divina com humildade, sabendo que sua própria sabedoria era limitada. Como essa atitude pode permitir que Deus trabalhe mais profundamente em sua vida? Pense nas situações em que você enfrenta críticas ou feedback. A humildade permite que você receba essas críticas com graça e veja-as como oportunidades de crescimento. Em Provérbios 15:33, lemos: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e precedendo a honra vai a humildade. Como isso pode mudar sua reação às críticas e ajudá-lo a crescer tanto pessoal quanto espiritualmente? Você já considerou como a humildade pode influenciar sua liderança e seu serviço aos outros? Um líder humilde serve aos seus liderados e coloca as necessidades dos outros acima das suas. São Domingos liderava pelo exemplo, sempre disposto a servir e a aprender. Como essa abordagem pode transformar sua maneira de liderar e servir em sua comunidade? Reflita sobre como a humildade pode ajudar você a enfrentar desafios e adversidades. Quando você reconhece suas limitações e confia em Deus, você pode encontrar força e sabedoria para superar as dificuldades. Em 2 Coríntios 12:9, Paulo escreve: E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Como essa perspectiva pode trazer conforto e encorajamento em momentos difíceis? Pergunte a si mesmo: como posso cultivar mais humildade em minha vida? Talvez você possa começar sendo mais consciente de suas ações e palavras, buscando oportunidades para servir e aprender com os outros. Cada ato de humildade é um passo em direção a uma vida mais alinhada com os ensinamentos de Cristo. Permita que o exemplo de São Domingos de Gusmão inspire você a viver com mais humildade e gratidão. Como você pode começar hoje a praticar a humildade e experimentar as transformações que isso pode trazer para a sua vida espiritual e pessoal? Você já considerou a importância da perseverança em sua jornada espiritual? São Domingos de Gusmão enfrentou muitos desafios em sua vida, mas sua perseverança em seguir a vontade de Deus o sustentou em tempos difíceis e o levou a realizar grandes feitos para o reino. Como a prática da perseverança pode transformar sua vida e fortalecer sua fé? Perseverança não é apenas uma qualidade desejável, mas uma necessidade em nossa caminhada cristã. Em Gálatas 6:9, somos encorajados, e não nos cansemos de fazer o bem, pois a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Pense em como essa promessa pode fortalecer sua determinação em enfrentar os desafios diários. Como a perseverança pode ajudá-lo a manter sua fé firme mesmo diante das adversidades? Considere as áreas de sua vida onde você tem lutado para perseverar. Pode ser em sua vida de oração, onde você às vezes se sente desanimado. Pode ser em sua jornada de crescimento espiritual, onde o progresso pode parecer lento. São Domingos entendia que a perseverança é essencial para superar esses obstáculos. Como adotar essa virtude pode ajudá-lo a avançar em sua jornada espiritual? Você já enfrentou situações em que pensou em desistir de seus objetivos espirituais? A perseverança nos lembra que Deus está conosco em todas as circunstâncias. Em Hebreus 12:1-2, lemos: E, portanto, nós também, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Como essa perspectiva pode renovar sua determinação em seguir os passos de Cristo? Pense nos exemplos de perseverança ao seu redor. Pode ser alguém que enfrentou uma doença com fé inabalável ou um amigo que superou adversidades financeiras com esperança. Esses testemunhos nos inspiram a perseverar em nossos próprios desafios. Como você pode aprender com essas histórias e aplicar seus princípios em sua vida?
Você já refletiu sobre como a perseverança pode impactar sua comunidade e sua influência? Quando você persevera em sua fé e compromisso com Deus, você se torna um farol de esperança para os outros. Sua determinação em seguir a vontade de Deus pode inspirar aqueles ao seu redor a fazer o mesmo. Como sua perseverança pode ser um testemunho poderoso do poder transformador de Deus na vida das pessoas? Reflita sobre como a perseverança pode fortalecer seus relacionamentos e sua confiança em Deus. Em Romanos 5, 3 e 4, Paulo escreve: E não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Como você pode permitir que as dificuldades que enfrenta fortaleçam sua perseverança e moldem seu caráter à imagem de Cristo? Pergunte a si mesmo: como posso cultivar mais perseverança em minha vida espiritual? Talvez você possa começar definindo metas claras para seu crescimento espiritual e permanecendo fiel a elas, mesmo quando enfrentar desafios. Cada passo em direção à perseverança é um passo em direção a uma fé mais robusta e uma vida mais alinhada com os propósitos de Deus. Permita que o exemplo de São Domingos de Gusmão inspire você a perseguir com firmeza os planos de Deus para a sua vida. Como você pode começar hoje a praticar a perseverança e experimentar as transformações que isso pode trazer para a sua vida espiritual e pessoal?